A paz do Senhor a você que nos assiste, seja bem-vindo a mais uma EBD Online. E hoje estaremos comentando a lição de número 11 da classe dos juvenis, que tem por título também uma pergunta: vida após a morte? Então, professor, é uma lição muito importante que está em nossas mãos. Antes, porém, eu gostaria de agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, bem como o nosso evangelista Renato Torres, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Então, professor, a nossa lição ela tem aqui 3 objetivos que precisamos cumpri-lo ao término da nossa aula, tá certo? O primeiro, conhecer a causa e a realidade da morte. Ela é uma realidade porque é uma certeza. Nós nascemos, vivemos e morreremos. E a causa da morte é o pecado. Através de um homem, o pecado se instalou na humanidade. Mas também por causa de outro homem, a salvação veio até nós. E o segundo objetivo é compreender o poder das escolhas e as suas consequências após a morte. A gente vai ver que Deus ele nos deu a liberdade de escolhermos o que queremos fazer. Porém, não temos o direito de escolher as consequências. Então, precisamos pensar muito antes de tomar determinadas decisões que influenciam não só aqui nesta vida, como podem influenciar para a eternidade, tá certo? Uma prova disso, dessa liberdade que Deus nos deu, está aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17: Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui a gente vê essa liberdade que Deus nos dá, tá certo? Então, o terceiro objetivo é saber que o purgatório não existe. Gente, o purgatório é algo totalmente antibíblico, professor. Então você precisa deixar isso claro na cabeça dos seus alunos que o purgatório é antibíblico. A gente vai ver ainda mais aprofundado sobre essa questão do purgatório, mas já inicia a sua aula deixando bem claro que o purgatório é algo antibíblico, tá certo? Eu gostaria também, professor, de lhe orientar, lhe ajudar, para que você possa fazer a apresentação da lição. Antes mesmo de fazer a apresentação da lição, durante a semana, você precisa motivar os seus alunos a fazerem a leitura bíblica diária que a lição ela nos propõe. Aparentemente pode ser algo tão simples, mas é muito importante. E eu digo para você porque eu aprendi com essa leitura bíblica diária. Como assim, irmão Carlos? A princípio, o meu professor me induzia a fazer a leitura bíblica diária. Então eu lia só aquele versículo. Com o passar do tempo, eu não me contentei somente em ficar lendo aquele versículo. Eu já queria ver o contexto, já queria ler mais versículos, e isso foi despertando em mim a vontade de estudar a palavra do Senhor. Então é importante que você, professor, esteja mobilizando os seus alunos para isso. Hoje em dia, a gente tem a facilidade, né, das redes sociais, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o grupo do WhatsApp, que a gente pode mandar mensagem lembrando para todos de uma vez só. Mas caso você não consiga, não tenha acesso ao WhatsApp, seus alunos também não, você pode fazer uma ligação. A leitura diária de hoje, tá? Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Então isso é bom porque vai fortificando não só o seu ensino, mas também a aprendizagem do seu aluno e ajudando ele a manter a sua comunhão com Deus mais firme. Isso é um trabalho de muita importância, tá certo? Então, a apresentação da lição é importante que você faça com ele a leitura do texto áureo. Não tem um nome assim, texto áureo, mas tem aquele versículo-chave que a lição nos sugere, né? E o da nossa lição é aqui, Mateus capítulo 10 e o versículo 28, que diz assim: E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, professor, é importante fazer a leitura do texto áureo, bem como a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 15,
versículos 14 e do 20 ao 28. Então é importante você fazer essa leitura bíblica em classe. A gente não vai fazer aqui para a gente ganhar tempo, mas é importante que você faça, professor. É importante que você antes não só estude o texto que está inserido aqui na lição, mas que você possa estudar todo o capítulo que está inserido o conteúdo da lição. Certamente você vai ter uma visão melhor e a sua abordagem vai ser melhor do assunto, tá certo? Nós temos aqui o sintetizando. Sintetizando nos diz assim: o ser humano gasta a maior parte do seu tempo pensando apenas nas coisas dessa vida, demonstrando pouca e às vezes nenhuma preocupação com seu destino eterno. Olha aí, não são poucos os que preferem evitar falar na morte, pois pensam que assim fazendo a distanciarão de si. Então muita gente tem medo de falar da morte, porque acha que se a gente não comentar sobre a morte, a gente está distanciando ela de si. Mas por que isso? Porque nós, seres humanos, nós não fomos criados para morrer. Deus não nos criou para morrer. Mas como a gente já falou, por causa do pecado, foi que veio a morte. Por causa do pecado, a morte se instaurou na humanidade e por isso a gente tem esse certo medo de morrer, que não deve existir para aquele que é salvo na pessoa do Senhor Jesus. Então veja lá, entretanto, hoje teremos a oportunidade de pensarmos seriamente sobre a morte e a vida após a morte. Afinal de contas, a morte não é o fim, antes é o início de um novo momento, porém agora eterno, com Deus ou sem Ele. Daí a importância das escolhas feitas enquanto estamos vivos. Eu queria ler com vocês aqui Eclesiastes, capítulo 7 e o versículo 2. Eclesiastes, capítulo 7 e o versículo 2 diz assim: é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Então Salomão, ele nos orienta aqui que é melhor, nos traz uma reflexão, que é melhor a gente estar numa casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Diante do luto a gente enxerga a realidade da nossa vida. Diante do luto a gente enxerga onde a gente vai após a morte. A gente consegue refletir em todas as mensagens que foram ditas, no evangelho que foi pregado para nós, na situação que a gente vive, nas escolhas que a gente ainda vai fazer. Então, é uma excelente reflexão e você, professor, deve instigar essas reflexões ao seu aluno, tá certo? A introdução nos diz assim: hoje teremos a oportunidade de estudar a respeito da importância das escolhas que fazemos. Por quê? Porque após a morte não há como mudá-las. Então, professor, reforço, ajude o seu aluno nas boas escolhas da vida. Porque depois da morte não tem como mudá-las. Então, nós, como instrumento do Senhor, a qual o Senhor nos confiou essa responsabilidade, estamos aqui para motivar os nossos alunos a tomar escolhas certas, a tomar decisões corretas, principalmente perante o Senhor. E aqui diz assim: diferente do que algumas religiões ensinam, não haverá uma oportunidade após a morte para a purificação do pecado. Após a morte vem o juízo. Você está preparado para a eternidade? Então não precisa se preocupar com a morte. Ela não assusta você. Então, professor, a morte ela não pode nos assustar. Conte para os seus alunos, fale com seus alunos que a morte ela não pode nos assustar. Porque nós sabemos para onde nós iremos. E nós precisamos ter essa certeza e passar essa certeza para os nossos alunos. Aí o tópico 1 da lição nos diz assim: a realidade da morte. A morte é uma das maiores certezas da humanidade. Após a entrada do pecado no mundo por intermédio de Adão e Eva, a morte passou a fazer parte da nossa vida, como a gente viu no texto que lemos. Ela não só teve origem no pecado, como também é o resultado final. Paulo foi enfático ao dizer que o salário do pecado
é a morte. Então, meu caro professor, a gente vai ver aqui algo muito importante que Deus ele havia alertado sobre as consequências. No texto que lemos aqui, no versículo em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, e o versículo 16 diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus ele deixou aqui bem claro a consequência. Deus ele deixou claro, ele havia alertado a consequência. Só que o que acontece? O diabo ele é enganador, tá certo? O diabo ele não é criador. O diabo ele é imitador. E veja, ainda em Gênesis no capítulo 3 e no versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Veja que coisa. A serpente, que lá em Apocalipse a gente vai ver que a serpente é o diabo, ele diz aqui para a mulher: certamente não morrerás. Então, ó, Deus está mentindo para vocês. Não vai ter consequência não. Não vai ter consequência. Pode comer, pode ficar à vontade. Deus sabe que os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão saber o que é o bem e o mal, não tem problema nenhum. E aí é onde está o perigo. Aí é onde está o perigo, e a gente, professor, precisa estar vigilante e passar para os nossos alunos que eles também precisam estar vigilantes, porque o diabo ele não é criador. O diabo ele é imitador. Mas, irmão Carlos, existe alguma coisa que o diabo criou? Existe. João, capítulo 8 e o versículo 44. Vamos ler? João, capítulo 8 e o versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo ele é o criador da mentira, como a Bíblia fala, ele é o pai da mentira. Então a gente precisa estar muito vigilante, muito vigilante, para que a gente não caia nas artimanhas do inimigo, tá certo? O diabo, ele sabe que ele já está condenado. O inferno existe, o inferno é real. Assim como o céu existe, o inferno também existe. E ainda que ele não tenha sido inaugurado, ele é real. E o diabo sabe que ele já está condenado e ele quer arrastar o máximo de pessoas possível com ele. Você acha que ele gosta de você? Tudo que ele queria era ser semelhante a Deus. E aí Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí eu, você, somos a imagem e semelhança de Deus. Tudo que o diabo queria ser e que ele não é. Então será que ele gosta de nós? Não. Ele está oferecendo pratos para que a gente possa perder o nosso foco e para que ele possa conduzir a gente após a morte para o lugar que já está destinado para ele. Então nós devemos, professor, não nos contaminar com essas coisas e também orientar os nossos alunos para que não se contaminem. Por isso a importância da gente pensar antes de agir. A gente orar, pedir a direção do Senhor em tudo que a gente for fazer. Tá certo? Aí diz assim: a morte como sendo a separação da alma do corpo pela qual o homem é introduzido no mundo invisível, ou seja, quando a alma deixa o corpo, ele morre. Entretanto, é importante entendermos que se o nascimento é o início da vida, a morte não é o seu fim. A palavra de Deus afirma: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, conforme Hebreus capítulo 9, o versículo 27. A vida não acaba com a morte física, antes deságua em uma nova realidade, sendo que agora eterna.
muito embora na cruz Jesus tenha vencido-a, anulando o seu poder condenatório sobre aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, caso não ocorra o arrebatamento antes, todos experimentarão a morte física. E você vai ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, se você puder ler todo o capítulo 15. Para aqueles que têm a Jesus como Salvador, a morte é uma porta que se abre para a eternidade com Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Eu queria ler com vocês aqui, 1 aos Tessalonicenses, o capítulo 4 e o versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que maravilha! Que maravilha é saber que depois da morte nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Mas para isso, nós precisamos fugir do pecado. Mas para isso, nós precisamos aceitar a morte como um evento natural, que Paulo diz assim: o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Então, meus irmãos, é maravilhoso, é maravilhoso. O tópico 2 da lição diz assim: 2 caminhos, uma morada eterna. A vida é feita de escolhas. Diariamente nos deparamos decidindo entre uma coisa e outra, das mais simples à mais complexa, as mais complexas. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30 e o verso 19. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então Deus nos deixa escolher. Ele nos dá 2 opções, como diz aqui: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E cabe a nós o direito de escolha, sabendo que das nossas escolhas teremos a nossa consequência, tá certo? Aí diz assim, o comentarista da lição, ele faz um breve resumo da nossa atualidade. Ele diz: escolhemos a roupa que vamos vestir, a faculdade que vamos cursar, a pessoa que vamos namorar e posteriormente casar, que tipo de cristão seremos, o lugar eterno onde iremos habitar, etc. Concluímos que é impossível viver e não fazer escolhas, pois a simples decisão de não escolher já é uma escolha. Então veja, a gente não consegue viver sem as escolhas, mas a lição enfatiza que nós precisamos escolher bem, que nós precisamos escolher as coisas que agradam a Deus, pensando que depois da morte existe vida e nós precisamos estar com Cristo. Tá certo? O terceiro tópico é o purgatório. E diz assim: purgatório, uma opção impossível. Criado na Idade Média e reafirmado no Concílio do Trento para a Igreja Católica, o purgatório nada mais é do que uma grande invenção religiosa. Olha aí, na Bíblia não há nada que apoie o ensinamento de que após a morte e antes de chegar ao céu, a alma do ser humano, com exceção de alguns santos e mártires especiais, passará por um período de castigo temporal pelos pecados, a fim de se purificar. Tal doutrina, segundo Stanley Horton, revelou ser lucrativa para a Igreja Romana, ou seja, dava a aparência de que Deus estaria demonstrando favoritismo aos ricos, tendo em vista que os parentes não teriam dificuldades em pagar as missas exigidas para tirá-los rapidamente do purgatório. Então, o que acontece, professor? E que você precisa explicar para os seus alunos. O purgatório não existe. O purgatório foi uma invenção da Igreja Católica Romana para poder lucrar,
A visão foi totalmente financeira, porque eles diziam que, não, a pessoa morreu, está lá no purgatório, e os familiares podem pagar para que eles intercedam por essa alma que está lá no purgatório, para que ela alcance o caminho correto. E a gente sabe que não é assim. A Bíblia deixou muito claro isso. A gente sabe que isso não é verdade. Então é importante que você explique para o seu aluno que o purgatório é algo antibíblico, tá certo? Vamos lá. O ensino sobre o purgatório é antibíblico, pois não considera suficiente a morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Jesus declarou: está consumado. A obra de salvação está completa, concretizada, segundo a palavra de Deus. A salvação é uma obra exclusiva do Criador, não havendo participação nossa. Não temos participação nisso. A salvação é diretamente com o Senhor. Tá certo? E o tópico 4 nos diz assim: estamos bem guardados em Deus. O estado intermediário da alma, ou seja, o estado dos mortos no período entre o falecimento e a ressurreição, embora seja desconhecido para muitos cristãos, é um ensinamento bíblico, razão pela qual merece nossa consideração. Segundo a Bíblia, a alma dos salvos que foram mortos está bem guardada em Deus, no paraíso, desfrutando de um estado de consciência pleno, ou seja, tendo consciência de tudo o que está acontecendo no céu, porém aguardando o dia da primeira ressurreição, que precede ao arrebatamento da igreja, quando os corpos dos santos serão transformados e glorificados para viver eternamente com o Senhor. Já para os ímpios vão para onde? Para o Hades, que é o quê? Um lugar de tormento, que não deve ser confundido com o inferno, tendo em vista que o inferno, como já falamos aqui, ele ainda não foi inaugurado, tá certo? Então, somente na segunda ressurreição para o juízo final, os ímpios serão julgados, condenados e sentenciados eternamente ao lago de fogo ardente. Então, professor, vamos orientar os nossos alunos dessa forma. E finalize a sua aula trazendo uma breve reflexão. Havia um muro que separava os anjos do céu e os anjos do inferno. Em cima desse muro estava um homem. E do lado do céu, os anjos ficavam: vem, vem, vem. E do lado do inferno, os anjos do inferno bem despreocupados lá, olhando e sorrindo. E aí em cima daquele muro estava o homem. E o homem despertou a curiosidade nele e ele perguntou: por que do lado do céu os anjos me chamam, e desse lado de cá você não faz nada? E o diabo simplesmente respondeu: porque o muro já é meu. Então, a sua indecisão, a indecisão do homem, a nossa indecisão, não faz parte do propósito de Deus para nossas vidas. Então, que fique claro, caro professor, para os seus adolescentes, que eles precisam estar convictos da sua salvação e que eles devem fazer escolhas que levem ao céu, porque as nossas escolhas de hoje podem refletir na eternidade. Que Deus continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.